Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem é empreendedor sabe, para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara no Armazém Guimarães. Aquela famosa pizzazinha branca já chegou aqui para minha primeira convidada, que é a gente da melhor categoria. E vocês vão gostar do papo, do que a gente vai conversar. Todo estado que se preza tem um arquivo público. Um arquivo, é fundamental. É um arquivo documental, que tem todos os documentos importantes do estado. E a Vilma Nóbrega, que é expert no assunto, é a diretora do Arquivo Público Estadual. Vilma Nóbrega com a gente. Tudo bem, Vilma? Que prazer enorme. Tudo bem, Geraldo. Prazer nosso, né? Estar aqui mais uma vez. Quanto tempo, falando, né? de um espaço tão importante. Quanto tempo? Que bom. Eu tenho um prazer tão grande de receber pessoas que alguns anos atrás eu já recebi. A Vilma era uma delas. Ela foi a diretora do Sistema de Bibliotecas do Estado. E foi também diretora da Biblioteca Estadual daqui, que depois sofreu reforma e tal. E a gente já fez muito programa gostoso em cima dessa intelectualidade viva, né? Já falávamos da expansão das bibliotecas nos municípios, que foi um trabalho assim, lindo, muito importante. Lindo. Do programa ProLê de incentivo à leitura, né, que a gente trazia centenas de pessoas de todo o estado para discutir leitura. Exatamente. Assim, foi uma época muito, muito boa, né? Trabalhosa. Muito, trabalhamos muito, mas muito gratificante. Inclusive, Vilma, se não me engano, você foi absolutamente pioneira na elasticidade da Biblioteca Pública do Estado para o interior. Foi, quando nós assumimos em 95, no governo Suruagi, certo. À época o Enio Lins era secretário de Cultura. Perfeito. Então eu fui convidada para assumir a direção da Biblioteca Pública do Estado, eu morava em Arapiraca, e a gente viu que Alagoas não tinha sistema de bibliotecas. Tinha um sistema na década de 70, quando era o Dr. Jaime de Altavilla, certo. Mas depois esse trabalho não tinha avançado. E aí se instituiu o Sistema Estadual de Bibliotecas, e ao longo de 20 anos, dos 20 anos que nós ficamos, foram implantadas uma biblioteca em cada município de Alagoas. Pois é, esse tipo de trabalho é que foi pioneiro. Sim, não é? Alagoas foi destaque nacional várias vezes. Por a gente, assim, não há quem diga, mas não eram bibliotecas, eram espaços pequenos. Sim, mas era um lugar onde tinha livros, onde as pessoas se encontravam, onde as pessoas liam, e era uma iniciativa para se ter uma pequena biblioteca, já era um pontapé. A partir de 2.500 livros, a gente já era um estímulo. E não pode, nem tudo precisa nascer grande, né? Não, eu acho, as iniciativas eram várias. Então tinha município, Arapiraca, por exemplo, foi referência nacional por ter 9 bibliotecas. Tinha a pública municipal. Maravilha. E o projeto Arapiraquinhas. Isso dentro do sistema. Dentro do sistema. A gente apoiou, a ordem estava, né? Coordenava os municípios a implantar as bibliotecas. Me diga uma coisa, Vilma, hoje essas bibliotecas, elas estão integradas em termos de acervo e de informação ou não? Assim, eu não estou mais à frente, mas a biblioteca, o sistema continua. A Mira Dantas, que é a diretora da Biblioteca Pública atual, coordena o sistema. Certo. Então esse trabalho continua. Continua. Isso é muito importante. E nós no arquivo estamos, assim, né, doutor Fábio Farias, assim, essa orientação, a gente está criando também os arquivos nos municípios. Então esse é um trabalho, eu me vejo com uma outra experiência, né? E já são 4 municípios já com arquivos públicos implantados. A meta é que os municípios a gente consiga, né, chegue a orientar todos e que todos tenham também esse espaço. Vamos conversar com o telespectador que talvez seja leigo, explicar a ele como se forma um arquivo público, que tipo de documentos, o que acontece, como é para a formação de um arquivo público? Olha, o arquivo público, a função dele é guardar, preservar e disseminar a memória administrativa de uma localidade. Então, por exemplo, todos os documentos relacionados
aos governos, seja o governo municipal, governo estadual, ele é transferido para o arquivo público. Então, ele é responsável pela gestão documental da localidade. Tudo que diz respeito. Tudo que diz respeito. Só que a gente, então, a gente orienta que se cria por lei o espaço, né? É criado por lei o Arquivo Público Municipal, tem o regimento interno, o regulamento, e aqui em Alagoas a gente vem orientando, começando com um chá de memória, onde nós convidamos o prefeito, o padre, o juiz, a historiadora. Então, essa experiência tem a surtir um efeito muito legal, exemplo de São José da Laje. Volta no tempo e no espaço. Volta no tempo, então as pessoas têm aquele saudosismo. Então, o arquivo que vem sendo implantado em Alagoas, a característica dele é tipo um arquivo memorial, porque ele guarda a memória administrativa e também histórica da cidade. Então, todos os habitantes se sentem partícipes desse processo. Mas no caso, por exemplo, do estadual. O estadual... que é o seu. O estadual, a documentação foi oriunda do Palácio do Governo, certo. Que na época o professor Moacir Santana, né, na década de 60, ele resgatou uma documentação que estava no porão do Palácio, e aí foi organizando, e ele mudou de sede, passou um tempo no Palacete Barão de Jaraguá. Então, hoje o acervo do Arquivo Público é constituído de documentos do início do século XVIII, né, tem constituído por documentos, por manuscritos, tem despachos de secretários de Estado, tem documentos de famílias, tem fotografias, jornais, desde 1789, porque quando não havia o Diário Oficial, o Correio de Alagoas era quem fazia o papel, e depois veio o Diário Oficial, perfeito, que o primeiro é de 1912. Então, assim, o acervo do arquivo, ele tem mais de 7 mil caixas box, né? Eu acho que a gente tem mais de 10 milhões de documentos que estão sendo... Originais. Todos originais. Muito bem, mas você está fazendo também um trabalho de digitalização desses documentos ou não? Sim, o primeiro passo que a gente fez foi disponibilizar o catálogo do que existe, dos documentos que já foi da gestão anterior, do professor Marcos. Então, esse catálogo foi disponibilizado pelo site, o pesquisador busca lá o assunto desejado. Perfeito. E aí a gente seleciona. Então, o que a gente fez? A primeira coisa foi climatizar o espaço para preservar a documentação original. Muito bom isso. Então com o apoio da FAPEAL, o Gabinete Civil, junto à FAPEAL, nós elaboramos um projeto de implantação de um laboratório de preservação, conservação e restauro. É o único do Nordeste que tem, muito assim, bem equipado. E aí a gente vem fazendo o tratamento e digitalizando. Agora vai sair o site do arquivo, acho que entre maio e junho. Então, o que a gente já dispõe de documentos digitalizados vão ser disponibilizados. Bom, é isso que eu queria saber, porque é a tal história. Você manusear um documento de 2 séculos... né? A gente tem que preservar o original. Tem que preservar o original. Isso. Né? Então, isso tudo está sendo digitalizado. Está sendo digitalizado. Se eu quiser ir lá no arquivo e dizer, olha, eu queria ver o número 1 do jornal, sei lá. Se a gente tiver o documento original e ele tiver em bom estado de conservação, você pode até ler Não posso tocá-lo. Você pode até ter contato com o original. Agora, dependendo das condições físicas, a gente digitaliza e faculta, né, para pesquisa. Agora, recente, há 2 semanas, nós recebemos, o governador Renan Filho recebeu do André Mota Lima, do Rio de Janeiro, 14 cartas manuscritas do Graciliano Ramos. Que beleza. Foram doadas ao governador Renan Filho, que mandou para o Arquivo Público. Então, nós estamos com essas cartas, que é um acervo raríssimo. Vão ser disponibilizadas para pesquisa as cartas digitalizadas. A propósito disso, as famosas prestações de contas do Graciliano Ramos estão no Arquivo Público? Temos algumas. Alguns nós temos. Localizamos alguns documentos. Porque isso é uma relíquia. Também é uma relíquia. Então, tem muitos documentos valiosos. Eu acho que pelo menos uma parte devia ir para o Memorial do Tribunal de Contas. Né? Porque o facsímile ele foi o primeiro a mostrar como é que se faz um controle interno, não é verdade? Foi. E ele é uma referência. É uma referência. No Memorial, ele é uma referência nessa questão do controle interno. Não é? Então, o facsímile desse acervo do arquivo vai para o Memorial.
Bom, eu chamei a Vilma por dois motivos. Um, porque eu estava com saudade de ouvi-la falar disso, do arquivo público, das bibliotecas e por aí vai. Só que a Vilma hoje integra, importantemente ela, uma comissão que foi montada no Tribunal de Contas para que nós possamos fazer o memorial do Tribunal de Contas. E hoje, inclusive hoje no dia da gravação, foi apresentado o projeto desse memorial. Um memorial do Tribunal de Contas, claro, por que não? Tem que se fazer e se preservar a memória. E aí eu queria que você falasse sobre isso, Vilma. Olha, quando essa experiência dessa parceria, né, do governo do Estado, através do Gabinete Civil, através do Arquivo Público, junto ao Tribunal, é super importante. Essa contribuição que nós vimos dando com a comissão do memorial, né, constituída por servidores por você, por exemplo, é um dos membros da comissão. Então, assim, tem sido uma experiência muito rica. Então, junto à equipe do Werner Baguete, Adriana Guimarães, a Carla Assunção, então é uma equipe que está bem envolvida, então junto com a comissão, fazendo essa retrospectiva, né, buscando os fatos mais relevantes que desde a implantação dos tribunais no mundo e no Brasil, e especialmente em Alagoas. Então, a gente buscando esse material que já existe, nós conseguimos encontrar no acervo do Arquivo Público a lei original que criou o Conselho de Finanças. Isso. Primeiro, só para ele entender, Conselho de Finanças foi o primeiro nome de um Tribunal de Contas aqui. Era. Certo? Aí tinha um conselho administrativo em 1946. Isso. Em 1947 surge o Conselho de Finanças, que depois passa a denominação de Tribunal de Contas lá para a década 50, 58. Perfeito. Então, assim, a gente viajar num tempo, encontrar documentos, e em meio a essa pesquisa, a gente foi encontrando prestação de contas. Certo. Dentre as prestações de contas, o documento do Graciliano Ramos. Perfeito. E fatos assim, jornais que noticiavam, né, os eventos que o Tribunal de Contas sediou, o 10º Congresso Internacional dos Tribunais de Contas do Brasil, a participação do Tribunal de Contas de Alagoas em importantes eventos internacionais, né, a representação dos conselheiros em grandes comissões importantes. Então, assim, vai ser, sem dúvida, uma grande referência, né, mais um espaço para a sociedade pesquisar. Apesar de, ao mesmo tempo, estar sendo uma grande dificuldade, deixa eu até aproveitar e falar nisso, porque a dificuldade de se conseguir material das famílias dos conselheiros, alguns que já se foram, é uma coisa impressionante, né? Como é que as pessoas não guardam aquelas relíquias ou não cedem aquelas relíquias para conhecimento do povo. Você não acha? Nós vimos no decorrer da história muitos conselheiros, são 44 conselheiros. Isso. Né, desde a criação do Conselho de Finanças até hoje, destacando-se os 22 presidentes do tribunal. Então, as medalhas, os diplomas, os discursos desses presidentes, eles têm um valor fundamental. São importantíssimos. Para a gente fazer esse recorte do que marcou cada conselheiro ou cada gestão de cada presidente. E isso não tem acontecido na velocidade que a gente queria. A gente tem buscado, mas ainda falta muito. Então é importante, quem tem acervos, quem conviveu com algum conselheiro desde a época da instituição do Tribunal de Contas, que tem algum material, uma fotografia. Então, porque além da linha do tempo que vai ficar exposta, o pesquisador vai ter acesso à vida de cada conselheiro. Não tenha dúvida. Né? Então vai ser super importante. Me explica uma coisa, Vilma. Essa dificuldade toda que nós estamos tendo no presente, em função do passado, amanhã vai acontecer no futuro se nós, do presente, não começarmos a fazer também uma preservação de hoje para um amanhã, você não acha? Sem dúvida. Então, eu acho que a partir de um memorial, não se poderia começar também já a fazer um acervo diferenciado que fosse num crescente? Sim, a proposta, na verdade, do memorial é mostrar o passado, o hoje, e ele tem margem para você ir atualizando. Ele não é um memorial estático, então ele vai ser bem interativo, onde ele vai ser, assim, pode ser
permanentemente alimentado com novas informações, tanto passadas como presentes e todos os projetos que forem acontecendo no momento. Inclusive a imagem e som que a nossa TV Cidadã está lá para fazer, né? O papel da TV Cidadã é fundamental. A partir de agora, então, nem se fala. É fundamental. Então, o que já existe na TV Cidadã de entrevistas, porque lá tem espaço de você ver as entrevistas, os vídeos. Então, é importante assim, resgatar o que existe para que possa ser disponibilizado, para que as pessoas tenham acesso também, além da TV, e que fique alimentando esses totens. Tenta passar para o nosso público telespectador, aquele que conhece as dependências do tribunal vai entender logo. Os que não conhecem vão imaginar como é que vai ser fisicamente isso. E a estratégia que foi criada para que o público seja cada vez mais interessado. A proposta do projeto foi desenhado, é uma equipe que trabalha em conjunto, né, a Adriana Guimarães, arquiteta, o Werner Baguetti, design gráfico, e nós contribuímos na pesquisa. Então, a proposta é utilizar o hall do foyer, lá onde fica o auditório do tribunal, e sem que interrompa o fluxo de circulação dos eventos que vai acontecer no auditório. Então, na parede que dá acesso ao auditório, então, vão constar vários painéis com uma cronologia, com uma linha do tempo, né, com os principais fatos, desde a criação dos tribunais no Brasil com Rui Barbosa, aí vem a participação de Alagoas, perfeito. E aí você vai na linha do tempo. E desse hall, onde você lá, você vai ter 3 totens que você pode tocar e ter acesso às perfeito. Informações de acordo com a linha do tempo. E numa sala onde hoje funciona a Escola de Contas Públicas, vão ficar 3 vitrines, na verdade. Uma vitrine com medalhas, com placas, com documentos antigos, primeira revista, as condecorações e documentos assim, por exemplo, a primeira lei, a lei que criou o conselho, a lei que criou o tribunal. E uma toga, elementos utilizados por conselheiros. Isso. E o que é bem legal é um mapa. Perfeito. Um mapa de Alagoas bem interativo. Mas quer saber de uma coisa? Vamos deixar que ele depois. Vai ver. Eu acho que é melhor deixar para depois. Eu acho que vai ser bom demais. A previsão seria até o fim do ano, né? Se Deus quiser. Eu acho que vai ou ser mais, ou mais. Vai ou depender. Antes. Vai depender. Tudo bem. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Eu acho que vale a pena conhecer. Muito, Vilma Nóbrega. Eu que agradeço. Aqui, e tenho certeza de que o Arquivo Público do Estado ele está cada vez melhor avaliado. Muito obrigado por ter vindo. Todos convidados para ir para o Arquivo Público e estamos à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado a você. Vamos até os nossos comerciais, lembrando a vocês do Sebrae. Esse nosso Sebrae que ajuda tantos empreendedores, né? Como ajuda? Nessa época de pandemia, então, ele se reestruturou, ele se modificou e fez com que as pessoas se modificassem também. Vamos lá e voltamos já. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Maceió, terra de gente feliz e de coração caloroso. Aqui, céu e mar vira um só numa imensidão de azul que é de encher os olhos. A feirinha do artesanato, as jangadas da Pajuçara, as piscinas naturais, o farol da Ponta Verde, o mercado público do Jaraguá esperam por você para mostrar as riquezas da nossa terra. E as praias? As praias elas lavam a alma e aquecem o coração. Deixe o sol te ver, a brisa do mar te tocar, a água te envolver e Maceió te abraçar. Misture-se às águas quentes e de um azul inconfundível do nosso Caribe brasileiro com praias paradisíacas que você só encontra aqui. Estamos de braços abertos para receber você numa experiência exclusiva que vai ficar para sempre na memória. Vem pra Maceió, vem!
Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, aqui no nosso querido Armazém Guimarães, né? O rei da pizza. E essa pizza branca aqui, essa aqui é fabulosa, bota fabulosa nisso, deixa pra lá. Então vamos tratar de um assunto hoje, do mínimo delicado, mas é um delicado que faz parte da sociedade. A sociedade tem que começar também a tratar de assuntos que são considerados intocáveis, não se pode tocar nisso, ou é problemático. Não é, nada é problemático. Eu acho que tudo, brincando com a história, é solucionático, porque tem que ser. Eu estou aqui com o diretor do IML, que é o Instituto de Medicina Legal. E por que a gente precisa entender e saber o que acontece no Instituto de Medicina Legal? Porque ele tinha uma imagem horrorosa quando era na Praça da Faculdade. Um negócio assim que você já está vivendo um drama e você tem que ir lá, era alguma coisa assim de terrível, terrível, tá? E o IML de hoje é outra história. Tem uma modernidade incrível, não só na sua arquitetura, mas em tudo. Mas, sobretudo, na ciência. A ciência está lá dentro. E a ciência é necessária nos casos que nós vamos abordar com o Diogo Nilo, que é o diretor do IML. Tudo bom, Diogo? Tudo bom, Geraldo. É um prazer estar aqui prazer comigo. É meu. E, assim, conversando com o pessoal que está aí nos vendo hoje. Interessante trazer esse tema, né? Que na verdade, a perícia a nível Brasil está nessa intenção de tentar desconstruir um pouco essa cultura de que muitas vezes os órgãos periciais estão ali na passividade, estão ali... Porque, de fato, a gente trabalha, Geraldo, num período, né, num momento assim, muito difícil da vida das pessoas. Né? Quem vai para o IML já vai, talvez, num dos piores momentos da sua vida. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Se for para fazer um exame, quando ele... um exame de lesão corporal em vivo, já é um momento de drama, ou muito menos... Eu queria que você até abrisse um parênteses aí. O IML não é só para mortos. Não é só para mortos. Muito pelo contrário. Inclusive, mais de 70% do nosso movimento é com vivos. É com vivos. Com vivos. Com vivos. Aí é que nós vamos entender a importância de um IML bom, bonito, agradável de se ir. É verdade, porque mesmo no vivo a gente está lá, mas em momentos difíceis das pessoas, Claro. Né? Se, na verdade, e muito mais ainda quando é nessa relação com o morto. Então a gente precisa, porque o período em que acontece a morte é muito difícil, e quem passou por isso sabe, principalmente desse momento do fato até o sepultamento. Então é um momento dramático. É verdade. E a gente, como instituição pública, tem que estar preparado para receber essa pessoa nesse momento da vida dela. Não tenha dúvida. Ele vai vulnerável, e a gente tem que estar preparado para isso. Então, tanto o equipamento público, institucional, como o equipamento também pessoal, né? As pessoas têm que estar, o recurso humano tem que estar preparado para isso. Então a intenção é que a gente consiga transformar um pouco essa visão do ML mais sólido, mais rígido, para um ML que tenha também esse acolhimento, né? Essa intenção de fato produzir o seu produto principal, que é a informação, né? Que é a perícia técnica, mas também com condição de receber essa pessoa, esse público, com qualidade e com o acolhimento que ele merece, de fato, né? Que ele precisa também. Eu acho interessante a gente falar sobre isso, sobre os dois aspectos, né? O morto chega lá, ele chega em circunstâncias as mais diversas, onde o Instituto Médico Legal ajuda, por exemplo, como foi a morte? Qual foi a causa? Foi um assassinato? Não foi um assassinato? Como é a história? Foi um acidente? E qual foi a causa-morte? Se por aí é importante isso? É importante. É muito importante. A gente pede, e hoje a tentativa é justamente dessa desconstrução, porque imagina que se a população, e a intenção é essa aqui, confie no serviço, isso, ao ponto de que quando a gente disser, olha, vamos aguardar um pouco, né, para poder liberar esse laudo, é porque isso vai ser interessante para você mesmo. Com certeza. A família no futuro, naquele momento da dor, muitas vezes não tem condições, a gente entende isso, mas talvez daqui a um certo tempo, quando vai precisar daquele documento, vai precisar daquela informação. Então é importante que a gente passe isso com seriedade, com técnica, com ciência. Muitas vezes vai precisar de tempo, né? Então, obviamente, que a gente sabe que é um momento complicado e a gente faz o máximo para entregar o mais rápido possível, obviamente, que a situação pede, mas também com qualidade, com técnica, né? Com aquela
certeza de que aquele está sendo um trabalho de fato. No que diz respeito a esta parte, porque depois nós vamos para os vivos, o Instituto Médico Legal está tecnicamente equipado e humanamente equipado? Muito bem equipado, assim, na verdade, tecnicamente, com qualidade de estrutura de prédio, hoje é um dos prédios mais realmente mais bem organizados do Estado como um serviço público e referência no Brasil como IML, né? E de fato... Está na parte de cima hoje. Tá lá no tabuleiro. No tabuleiro. Isso, perto do Cleto ali. Perfeito. Então, um órgão hoje que está bem estruturado fisicamente. Também tem está com uma qualidade boa de tecnologia. Então, a gente tem um raio-x de corpo inteiro, né? A gente tem serviço que a própria perícia disponibiliza como exame toxicológico, como exame de DNA. Perfeito. Então, a gente consegue... Esse a gente deixa para conversar mais tarde nesse programa. Tá, isso aí é uma outra história. Isso. Bom, vamos para os vivos. Vamos para os vivos. Qual é o cliente? Bom, o vivo, 70%, como eu disse, do movimento de ML é de vivo. A maioria deles é o exame que a gente chama cautelar. Todo preso que faz qualquer movimentação no sistema, ele precisa passar pelo exame de corpo de ML. Então, esse é o grande volume. Que ele sai de uma situação para outra, sai quando é em flagrante, ou então quando ele vai para o presídio, sempre vai ter que... Então, o mesmo preso passa por várias vezes para o IML. Isso é para detectar se ele tem algum tipo de ferimento, se ele está entrando no presídio assim ou não, para não poder alegar amanhã que foi ferido dentro do presídio, por exemplo. Exatamente. É uma proteção para o preso e uma proteção para o próprio Estado, para poder a gente conseguir, de fato, compreender o que está acontecendo com ele, se está havendo algum tipo de agressão dentro da custódia, né? Essa é a intenção. O caso, por exemplo, eu estou levantando aqui um negócio diferente. Por exemplo, um preso. Você vai fazer a perícia nele, certo? Ele está sendo acusado de ter matado alguém, ok? Se ele tiver que alegar uma autodefesa, em função de... Você consegue provar que ele foi ferido antes ou depois do crime ou coisa parecida? Isso, não? Na verdade, assim, pode ser uma situação que exija, porque na verdade, quando a gente faz esse exame, há uma solicitação da autoridade judicial. Perfeito. Na maioria das vezes o delegado. Então ele já pede pra gente a intenção daquele exame. Certo. O cautelar que a gente fala é aquele para proteção dele. Agora, se o delegado perceber e que o preso solicitou, que ele houve uma certa questão de luta, né, de defesa, aí ele pede, o delegado nos solicita, nos faz um questionamento para que a gente faça essa avaliação. Então já faz parte do inquérito. Já faz parte da investigação. Uhum. E aí a gente faz também esse estudo lá para poder, de fato... isso ser discutido O caso delicado, por exemplo, que atinge as mulheres, essa questão do estupro, por exemplo, como isso é tratado dentro de IML? Pronto. É um bicho-papão? Isso daí, na verdade, uma situação, como eu te falei, que a gente está tentando reconstruir essa visão, porque é um momento complicado para a mulher, e que muitas vezes, Geraldo, ela se revitimiza a cada vez que fala sobre aquele tema, né? Então, imagina que antes essa mulher ela tinha que andar por muitos setores para poder contar várias vezes a mesma história. A dificuldade dela. Claro. Hoje, o IML, além de receber lá também no IML, a gente tem uma parceria com a Secretaria da Saúde e essa perícia é feita já no Hospital da Mulher. Muito bom. Então a mulher... já não é feita no IML. Também é feita, mas se a mulher chegar, hoje tem um serviço próprio, que é a área Lilás, no Hospital da Mulher. Certo. Que lá a mulher, quando entra, ela vai ter tanto assistência psicológica, médica, assistente social, e a perícia também vai estar lá, vai para lá e faz o exame dela lá. Ela não precisa mais se deslocar. Lá mesmo a gente faz, tem polícia também que abre o inquérito por lá, faz o BO. Ou seja, a gente já está tentando humanizar esse atendimento muito bom isso. O máximo possível. Muito bom. E se tratando de crianças? Mesma coisa, traumático. Lá a gente tem um setor que é o NAPS, que é o Núcleo de Apoio Psicossocial, que a gente recebe. Obviamente a gente está tentando mais parcerias com as secretarias da mulher, secretarias de saúde, e para que a gente consiga até povoar de mais profissionais dentro do ML para fazer esse acolhimento. Porque imagina que lá a gente é perito, é técnico forense, não tem muito a formação necessária para acolher esse tipo de pessoa, e a gente precisa, de fato, desse apoio, e a gente está lutando para isso, para equipar
IML de pessoas que façam esse tipo de recepção, acolhimento, preparo. A gente já tem um início, tem uma salinha que tem brinquedos para as crianças ficarem lá. E a gente sabe que ela está super fragilizada. E como tem também muita vítima de violência sexual que é criança, ela também vai para o Hospital da Mulher, que também tem esse apoio lá. Arquitetonicamente, o IML é dividido na parte que lida com o cadáver e a parte que lida com os vivos. Exatamente, tem 2 setores. Na maioria dos plantões a gente fica sempre distribuído com sempre médico exclusivamente para o vivo e médico exclusivamente para a parte de necrópsia. E na parte de vivo a gente tem a divisão de salas específicas, porque o IML novo ele foi construído pensando no nosso processo de trabalho. Perfeito. Geraldo. Então a gente tem sala de criança, sala para mulher, sala para o preso. Quem anda é o médico, porque o periciando, ele tá lá num momento triste, num momento difícil, então ele não vai ficar andando de sala em sala esperando. O outro IML era uma porta só, onde o agressor se encontrava com a vítima. Hoje não, o agressor, o preso, se vier, mesmo que seja do mesmo caso, ele entra por outro portão, ele faz o exame em outra sala, ele não tem contato nenhum com a pessoa que entrou pela recepção para fazer o exame dela. Entendi. Então a gente conseguiu fazer esse processo dividido em salas. Porque isso é super importante. É verdade. Né? Bom, deixa eu entrar num assunto aqui que é o assunto que hoje empolga, que se chama os exames de DNA em cruzamento em todo o Brasil na busca de desaparecidos. Me fale sobre isso, por favor. É verdade. Isso é histórico, né? Porque agora em 2019... Antes eu quero abrir aqui um parênteses só para dizer que você me foi indicado para esse programa pela promotora Marluce Falcão, que está à frente, enquanto promotora de justiça, com esse assunto em Alagoas. Isso é verdade. O Ministério Público, ele na verdade preconizou isso a regime em relação ao Brasil inteiro. Na verdade, o governo federal, ele meio que está construindo essa política baseado no que o Ministério Público vem fazendo. E aqui, a doutora Marluce, ela vem liderando esse processo, que é o PLID, que é o Programa de Localização e Identificação de Pessoas Desaparecidas. E aí qual é o nome? Repete. É PLID, Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos. Muito bem, PLID. Okay. E ela é que lidera esse programa aqui do Ministério Público. Então, o governo federal, já baseado nesse processo do Ministério Público, em 2019, ele sancionou a lei que trata sobre isso, que institui a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. E essa lei, ela definiu uma autoridade nacional, que é a autoridade central de desaparecidos, e aqui no estado ele também definiu que teria cada estado uma autoridade estadual. Exatamente. Para quê? Para sistematizar. Imagina, Geraldo, que a gente, para um desaparecido, ele tem 2 grandes momentos, assim, 2 grandes situações. Primeiro, a família que está buscando uma pessoa que perdeu. Lógico. Essa é uma situação. Isso. Outra situação é quando existe uma pessoa que não tem o nome, não se lembra de nada, exatamente. Ou porque está na instituição e não tem foi memória, desaparecido, mas... ou às vezes no ML, que chegou no corpo que ninguém sabe quem é. Ok, isso no caso da morte. Mas da existe morte o vivo. E no vivo, as 2 situações. Então o que acontece com essa política? Ela está cruzando essas 2 grandes áreas. Uma pessoa, a família que está buscando alguém, e alguém que está desaparecido buscando a família. Muito bem. Então, isso a gente está fazendo. Teve 2 grandes momentos. O primeiro, ano passado, foi a coleta de DNA da família. Então, todas as famílias que tinham pessoas desaparecidas já começaram aí nos IMLs, Maceió e Arapiraca, para que a gente faça essa coleta de DNA. Isso começou em julho, mas continua, então é um bom momento. É um arquivo. É um bom momento para a gente até falar. Claro. Quem tiver essa pessoa desaparecida, familiar, que tem alguém desaparecido, procure a IML de Maceió ou de Arapiraca, a gente vai fazer a coleta do DNA. Você pode falar para Arapiraca também, que nós estamos lá, viu? Pronto, Arapiraca, o ML da Arapiraca, o doutor Silvio, que é o diretor de lá, também está super atento a esse trabalho. E a gente faz essa coleta em todas as famílias das pessoas desaparecidas. Essa foi a primeira etapa, mas isso ainda está acontecendo. Ok. Outra situação é os desaparecidos, ou então as pessoas que não lembram do seu nome. Então hoje está acontecendo essa outra campanha, que a gente indo nas instituições, abrigos, os hospitais de longa permanência, instituições que tem pessoas que nem sabem o próprio nome. Muito bem, nem lembra de nada. Aí o que acontece? Você coleta o DNA também. Isso vai subir para um cadastro nacional, um banco de perfil genético nacional, e o próprio programa, se tiver
alguém procurando, e esse procurado ele vai cruzar e fazer o que chama de match, né? Ok, ele encontra lá em cima. Encontra um que está procurando, porque muitas vezes esse familiar que você está procurando está em outro estado, está em outra instituição. Perfeito. E o programa vai cruzar. A gente conseguiu fazer esse match o ano passado, nessa campanha, obviamente, em uma situação triste, mas pelo menos a família encontrou, era um dos cadáveres do ML de Arapiraca, que a família foi coletou e conseguiu de fato encontrar o seu parente que estava perdido. Quando ocorre um caso como desse de um desaparecido, e você não sabe quem é a família, etc., o morto, está lá dentro do IML, qual é o tempo em que ele é liberado e é liberado para o quê? Isso, a gente tem várias situações. Normalmente, quando chega o não identificado, que a gente chama esse corpo, chega lá de não identificado, a gente faz todos os processos de identificação, coleta DNA, faz estudo odontológico, papiloscopia, que é a digital. Se mesmo assim não vier ninguém reclamar, que a gente chama o não reclamado, a gente teoricamente tem 30 dias para aguardar essa família chegar, e a gente segue para o processo de inumação, né? Pra gente, caso não venha ninguém procurar, a gente segue o processo para inumar, para sepultar esse indivíduo. Perfeito. Caso a família vá, a gente tem todo o material guardado, a gente consegue identificar se for de fato ele, e vai fazer a exumação, retira o cadáver daquele sepultamento que ele está e vai entregar à família para ela poder fazer o procedimento. Eu tenho a impressão, meu querido Diogo, Nilo, nós temos um negócio em comum, sabia? Ninguém sabe ali, né? Todo mundo conhece Geraldo Câmara. Mas sabe qual é meu nome? Sim. Geraldo Nilo. Nilo? É. Mais um Nilo, então. Pouca gente sabe disso. Maravilha. Bom, então veja bem, foi maravilhosa a sua entrevista. Você colocou muito bem não só o aspecto social do IML hoje, como essa questão dos desaparecidos. Eu acho essa questão fantástica e fundamental. E eu queria que então, nesse minuto final, você falasse com eles ali, dessa importância deles estarem presentes se tiverem qualquer tipo de problema. Isso, então é o seguinte, a gente está nesse momento fazendo essa busca, né, das pessoas desaparecidas, então tanto a família que tiver alguém desaparecido pode entrar em contato com o IML de Maceió de Arapiraca para a gente fazer essa coleta de material genético, quanto também as instituições que tiverem pessoas dentro dessas instituições que não têm o nome ou que não têm familiares, também procura a gente, que a gente vai lá nessa instituição, coletar esse material, porque esse cruzamento vai ser muito importante para poder dar um respaldo, dar uma resposta à sociedade. Perfeito. Que é isso que a gente está falando, né, Geraldo? Reconstruir, de fato, fazer com que o IML seja mais proativo, socialmente falando, muito e a gente tem essa intenção. Perfeito. Eu só quero que você diga a ele que coleta de material, aquele que não sabe, é o leigo, que a coleta de material para DNA não tem nada de extraordinário. Não vai fazer nenhuma cirurgia. A gente acha até que é um fio de cabelo, não. É um cotonetezinho que a gente vai passar na bochecha. Diogo, muito obrigado por você ter vindo ao bate-papo. Muito bom, muito obrigado bom, mesmo. Vou levar você à TV Cidadã, viu? Eu acho importante que esse assunto do IML seja bem divulgado. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado a você, um abraço a todos. Nós vamos aos nossos comerciais, falando do nosso Sebrae. Vamos lá, gente, esse querido Sebrae. Voltamos já com o Daniel Sampaio, que é o diretor do PROCON estadual, PROCON de Alagoas, ok? E aí você já sabe que ali tem assunto bom também. Vamos lá, voltamos já. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Maceió, terra de gente feliz e de coração caloroso. Aqui, céu e mar vira um só numa imensidão de azul que é de encher os olhos. A feirinha do artesanato, as jangadas da Pajuçara, as piscinas naturais, o farol da Ponta Verde, o mercado público do Jaraguá esperam por você para mostrar as riquezas da nossa terra. E as praias? As praias elas lavam a alma e aquecem o coração. Deixe o sol te ver, a brisa do mar te tocar, a água te envolver e Maceió te abraçar.
Misture-se às águas quentes e de um azul inconfundível do nosso Caribe brasileiro com praias paradisíacas que você só encontra aqui. Estamos de braços abertos para receber você numa experiência exclusiva que vai ficar para sempre na memória. Vem para Maceió, vem! Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando aqui no Armazém Guimarães do Parque Shopping com o Daniel Sampaio, que é o diretor do Procon Alagoas. Tem o Procon Maceió, que é outra história, tem o Procon Alagoas, que cuida do estado todo e é uma beleza. Daniel, como vai você? Geraldo, faz tempo, hein? Faz tempo, Não faz é, tempo, verdade. É sempre uma satisfação estar aqui. Inclusive, amanhã é o dia do jornalista, o seu dia. Então, esse bate-papo a gente vai prestar contas, que é muito importante, falar de nossas ações futuras, para que a comunidade saiba de nossos serviços. Até porque é muito importante saber que tem um órgão que está à inteira disposição da comunidade. Mas eu estou recebendo um telefonema aqui agora. Como é que tá reclamando de quê? Reclamando que ele tirou a barba, não estão conhecendo ele. É verdade. Não é, Daniel? O pessoal que não falta reclamações. Né? O Procon é para isso mesmo. É para isso mesmo. Não é? Inclusive o pessoal sempre fala comigo, mas a gente entende que isso é uma missão. Resolver o problema dos outros é uma missão. Com certeza. E é uma missão muito boa, muito gratificante. Porque quando a gente consegue resolver, o pessoal, os consumidores saem satisfeitos, saem com sua situação resolvida, é algo que nos deixa muito satisfeitos. Perfeito. Bom, vamos lá. Como é que é a composição do Procon hoje? O Procon está no estado todo, como é que funciona? Estamos espalhados por vários pontos, tanto na capital como em vários municípios do estado. Estamos em Arapiraca, Penedo, Delmiro Gouveia, São Miguel dos Campos e agora conseguimos ampliar para Palmeira dos Índios também. E aqui em Maceió, em todos os shoppings, a gente tem um ponto de atendimento no Jazz para que realmente facilite a vida do consumidor que queira abrir sua reclamação. A gente, Alagoas, é um dos poucos estados que utiliza o WhatsApp como ferramenta direta com o consumidor para abrir reclamação ou para fazer as suas denúncias. Mas a gente percebe que algumas pessoas ainda preferem levar os documentos pessoalmente e relatar a sua situação de forma presencial. Então a gente está espalhado por todo o estado para que realmente as pessoas não tenham essa dificuldade em nos acionar. Muito bem, me diga uma coisa. Qual é a reclamação mais contundente, aquela que realmente chega todo dia? Qual é? A gente está recebendo muitas reclamações da BRK, né? Várias situações. Inclusive a gente já teve algumas reuniões com a empresa que alega que diante da transição realmente tem alguns pontos que eles estão tendo que se organizar. Mas qual é o tipo de reclamação, por exemplo, nesse caso? BRK, para quem não sabe, é a que hoje trata da linha de esgotos e água de um modo geral, mas sobretudo de esgotos. Muitas reclamações em relação às contas, né, aos valores de contas de água. Então, assim, as pessoas estavam acostumadas a pagar um valor irrisório e agora a BRK está cobrando um valor maior. Inclusive, eles alegam que antes não estavam sendo cobrado o valor correto e que agora sim eles estariam cobrando esse valor que é o valor devido. Então, assim, em várias situações a gente... Mas eles estão conseguindo provar isso? Então, como é que funciona? Então, algumas situações a gente está conseguindo fazer a conciliação, né? Nosso índice de acordo chega a ser mais de 80%. Então, assim, várias situações a gente está conseguindo fazer alguns acordos. Agora, tem situações que precisa de uma perícia, precisa de algo mais técnico, que aí como a gente só atua na área administrativa, aí são encaminhados para a justiça tentar resolver. O caso da BR, ela cobra água? Não. Mas quem continua cobrando água é casal. Isso, mas aí
foi migrada para a BRK e a BRK está cobrando. Ela que está cobrando a taxa de água. Isso, ela que está fazendo as cobranças. Tem algumas reclamações com a Equatorial também e algumas reclamações com telefonia, né, com produtos que as pessoas compram, mas que vêm com defeito, aí as pessoas querem fazer a troca, mas aí os empresários criam alguma dificuldade. Então, assim, são as principais reclamações dos consumidores. Você tem muita reclamação na compra por internet? Por incrível que pareça, temos poucas, mas é algo que vem aumentando muito, até porque depois da pandemia a gente percebe que as pessoas criaram o hábito de fazerem compras pela internet. Então, assim, já é um hábito, a gente já está voltando à vida normal, mas o pessoal continua a comprar pela internet. Então, assim, pela internet tem algumas características diferentes do que fazer compras de forma presencial, porque como você não está tendo acesso à mercadoria, pode haver o arrependimento, mesmo o produto vendo sem nenhum defeito, sem nenhum vício, e a empresa, se a pessoa informar que se arrependeu, só basta explicar a situação para ser restituído e devolver a mercadoria. Agora, Daniel, me parece que pela modernidade da compra através da internet, é um processo que tem sido muito claro, muito honesto, de um modo geral, não? Não, a gente percebe que essas transações, na maioria das vezes, não tem tantos problemas, né? E como tem essa peculiaridade que é da pessoa fazer a troca, independente se vier com defeito ou não, as empresas acabam respeitando isso. Agora me diga uma coisa, porque isso aqui mexe comigo, eu quero saber até que ponto o PROCON entra nisso, que é essa questão de você ficar recebendo telefonemas pela rede telefônica, né, de tudo quanto é jeito, os famosos, sei lá que diabo é aquilo, porque às vezes fala, às vezes não fala, quando fala é besteira, te cobrando coisa de banco que não existe e por aí vai. Muito importante, Geraldo, você tocar nessa situação, porque nós do PROCON de Alagoas disponibilizamos para a comunidade um tipo de serviço que é não perturbe. Basta a pessoa fazer o cadastro lá no site do PROCON, clicar lá, preencher todas as informações, colocar o número que você não quer mais receber essas ligações, que as empresas têm que parar. Mas peraí, aí é muito vago isso, porque inclusive eu próprio já cansei de fazer bloquear, né? Bloquear, ele vira spam. Não adianta, porque ele tem 2.000 números, ele continua a te ligar por outro número, e por aí vai. Como é que cada vez que aparecer um número eu tenho que reclamar? Essa dificuldade, a gente realmente, na prática, a gente verifica isso, porque o pessoal acaba utilizando da artimanha, utilizando outros números para fazer essas indevidas ligações, mas aí o consumidor tem que fazer sua reclamação, ou seja, se você recebe uma reclamação da Claro, você chega, faz o cadastro no link, coloca lá o número que você está recebendo a ligação, não perturbe, para eles não continuarem com as ligações. Se caso eles continuarem com outro número, aí você tem que abrir a sua reclamação para a gente chamar a empresa e aí passar toda essa situação para que de uma forma bastante tranquila eles parem de uma vez por todas de continuar com essas ligações. Assim, é algo que muitas das vezes as pessoas na correria para ter que abrir uma reclamação, relatar tudo direitinho, ir para o PROCON para fazer uma audiência para isso, né, para não receber mais essas ligações, o pessoal acaba que desiste, pensa, não, eu não vou perder tempo com isso. Não, eu confesso que eu não perderia. Pois é. Porque não dá, não tem como. Você sai dali, faz a reclamação naquele número, vem outro, não dá. Pois é, assim, é uma dificuldade que a gente encontra, mas eu posso estar aqui dando a minha palavra, que o consumidor que se cita realmente incomodado, porque eu sei que incomoda demais.
que abra a sua reclamação sim, que vá lá pro PROCON fazer a sua audiência, fazer sua denúncia para que de uma vez por todas as empresas parem com essa prática que é tão... Daniel, vamos falar de posto de combustível? Vamos falar. Tem muita reclamação, né? Realmente, a gente sempre que há aumento no preço, né, dos combustíveis, a gente recebe várias reclamações, são várias denúncias. Então, assim, é até importante a gente esclarecer o que de fato a gente pode fazer. Quando existem os aumentos e a gente recebe as denúncias, a gente vai verificar nos postos se de fato está existindo algum abuso por parte desses empresários. O que acontece é que muitas das vezes o dono do estabelecimento já está comprando com valor elevado, porque tem as tarifas, tem os encargos federais, né, alguns encargos que acaba que o empresário vende por um valor elevado, ou senão ele não vai conseguir continuar com o seu comércio. Só que tem algumas pessoas que utilizam de má fé, ou seja, aumentou o valor do preço. O empresário nem adquiriu, nem comprou o combustível num valor elevado, mas aí para ele ter uma margem maior de lucro, ele já passa para o consumidor num valor alto. Então, assim, recebemos várias denúncias, inclusive tem autos de infrações para alguns postos de gasolina. Por exemplo, olha aí, fica atento, hein? Por exemplo, no dia dessa gravação, que foi quarta-feira, então você faz os cálculos hoje aí, sábado, a Petrobras disse que está dando um aumento agora nas refinarias, certo? Se no dia seguinte, ou no mesmo dia, já aconteceu do preço aparecer elevado, é fraude. É fraude? Pois é. É um abuso contra os consumidores e é muito importante a gente continuar recebendo as denúncias, até porque quem faz o cronograma dos nossos fiscais, da fiscalização, são os consumidores. A gente não tem como a gente estar em todos os lugares ao mesmo tempo verificando as irregularidades. Então, por isso que eu sempre digo, o nosso principal fiscal é o consumidor. Não tenha dúvida. Deixa eu contar um negócio aqui. Para você ver que barbaridade. O meu carro é um Duster. 50 litros no tanque. Está lá no manual. 50 litros no tanque. Normalmente eu deixo ele chegar num determinado ponto que baixa uma bolinha dele, e aí eu encho o tanque. Dá 41, 42 litros. Eu entrei num posto aqui, agora, semana passada, e mandei encher o tanque. Eu digo, essa bomba não para não, e tá. 51 litros. Nem se eu tivesse enguiçado de combustível, eu pegaria 51, porque o tanque só pega 50. O cara da bomba teve a petulância de virar para mim e dizer: o seu carro pega 68 litros. Eu digo, você está contra o manual ou você é o manual novo? Meu carro é 50 litros. Não, senhor, está tudo errado. É 36%. Me dei a nota. E fui embora. E reclamei no PROCON, estou aguardando o resultado. Nunca vi uma barbaridade como essa. Eu nunca vi. Então são coisas em que o PROCON deve atuar. Não, com certeza. A gente está... É a nossa missão, né? Estamos realmente com esse compromisso de verificar e poder proteger o consumidor contra os possíveis abusos, né? A gente recebeu a sua reclamação, inclusive a equipe de fiscalização já está verificando e na próxima oportunidade a gente já vai prestar contas de como a gente procedeu para que os consumidores também fiquem tranquilos, porque aconteceu com o Geraldo Câmara, mas pode acontecer com qualquer pessoa. Ô Daniel, me diga uma coisa, como é que o PROCON entra, se é que entra, nessa questão dos preços de supermercados? Um é um, outro é outro, aumenta estupidamente, daqui a pouco tem uma promoção, não sei, é um inferno. Minha mulher que sabe disso, ela tá ali, que ela adora um supermercado e todo dia ela reclama de um aumento violento de preço. Isso também é fiscalizado pelo PROCON?
Quando a gente recebe algumas denúncias, a gente fiscaliza, a gente pede as últimas notas fiscais para que a gente possa verificar por quanto o comerciante já está comprando os respectivos produtos. Perfeito. Pois, se houver uma elevação injustificada para que ele realmente, sem motivo algum, a gente vai coibir, a gente vai aplicar as penalidades administrativas cabíveis. Me diga uma coisa. É uma pergunta meio difícil essa, mas eu vou fazer. Você acha que a produtividade do PROCON em resultados, ela está em que percentual? A gente já fez um levantamento até recentemente, e a gente está com um índice de mais de 80%. Muito bom. De acordos. Muito bom, muito bom. Então, assim, a gente realmente, a nossa equipe, a gente se preocupa muito com a equipe de conciliação, né? Porque tem que ter muito jogo de cintura para que façam acordos. Muito bom. E acordos, né? A gente tem que fazer para que ambos os lados saiam satisfeitos. Daniel, antes de agradecer a você por ter vindo aqui, já agradecendo, muito obrigado, porque realmente eu acho que o PROCON tem que estar sempre presente nos órgãos de divulgação. A gente precisa estar sempre mostrando o que o PROCON pode fazer por nós, né, pobres consumidores. Então, você saiba que eu quero sempre você aqui. Mas antes eu quero pedir a você para assistir comigo um vídeo da Pauline Reis, que é uma das analistas do Sebrae. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, vamos assistir. Por favor, Pauline. Olá, eu sou Pauline Reis, sou analista da Unidade de Relacionamento do Sebrae Alagoas. Nós vamos falar um pouquinho sobre o microempreendedor individual, o MEI. O MEI ele tem duas obrigações que ele precisa ficar muito atento. O pagamento do boleto de arrecadação do Simples, que ele deve ser feito todo dia 20 de cada mês, e sua declaração anual, que deve ser apresentada dentro do período de janeiro até o dia 31 de maio. Isso é muito importante que o MEI fique atento para que ele não caia na dívida ativa da União e que ele permaneça sempre regular, inclusive acessando os benefícios da Previdência Social, que só podem ser acessados se ele tiver regular com seu boleto de arrecadação, tá? Outro ponto muito importante é que esse MEI ele fique atento às suas ferramentas de gestão estratégica do negócio. Por exemplo, seu planejamento, seu fluxo de caixa, sua presença digital, seus processos, entre outras questões que vão fazer com que esse negócio ele esteja cada vez mais fortalecido. Vamos pensar do ponto de vista de formação de preço, né? Para que o seu negócio ele tenha saúde financeira, para que ele consiga ter forças para se sustentar lá na frente o máximo que puder. Tudo isso você pode conhecer, todas essas ferramentas de gestão podem ser acessadas aqui no Sebrae. E aqui no Sebrae você pode acessar através do nosso 0800 570 0800, que é nossa central de relacionamento e também é nosso WhatsApp. Também pode acessar o nosso site, né, Sebrae Alagoas, e nossa loja, que também você pode encontrar dentro do próprio site do Sebrae Alagoas, ou somente a loja, você pode acessar nosso buscador e lá vocês vão ter uma série de conteúdos, uma série de capacitações, são palestras que vocês podem acessar gratuitamente. Além disso, pode vir até aqui a sede do Sebrae, vai ser um prazer recebê-los e conversar com nossos especialistas a respeito de tudo isso aqui que a gente já citou. Planejamento, finanças, marketing e conhecer como você pode trazer essas ferramentas para dentro do seu negócio. Além de todas as outras atividades que o Sebrae realiza, de eventos, que podem ser acessadas através do nosso portal. Vai ser um prazer receber todos aqui. Tá vendo que o Sebrae não precisa de PROCON? Ele funciona, né? Verdade. Olha, muito obrigado por você ter vindo até o nosso programa. Geraldo, eu que agradeço aí. Sempre que a gente for convocado, para mim é uma satisfação estar aqui com você. Sinta-se convocado. Parabéns aí, amanhã é o seu dia. E tamo junto. Obrigado aí, eu que agradeço. Obrigado a você também. Eu que agradeço. Obrigado a você. E obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até o próximo sábado, se Deus quiser. E ele mandou dizer que quer. E quando ele manda dizer que quer, o encontro está marcado. Então até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento.
Higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.